Graça e a paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. É com imensa alegria no meu coração que eu venho aqui trazer essa mensagem da parte do Senhor Jesus para nossos corações. Hoje nós vamos meditar em uma linda história. Uma história a qual eu estava lendo, meditando, eu estou estudando a Bíblia novamente, né? Eu já li a Bíblia toda, me senti impactada. Eu sempre falo que a leitura bíblica, ela é a boca de Deus falando conosco, né? A gente abre a Bíblia, a gente vê Deus falando conosco e fica aquela coisa, aquela unção, aquela coisa gostosa. Só quem vive isso sabe o que eu estou falando. E essa semana, entrei o mês de outubro já com um propósito, né? Um propósito de adoração, de louvores, de me buscar mais a presença de Deus, de me santificar na oração, no jejum. E todo ano, eu falei numa pregação anterior a essa, todo ano eu faço um jejum de Yom Kippur. Eu faço um jejum de 24 horas, a qual todo ano Israel é feriado nesse dia. Ele jejua todo Israel. Você pode, no próximo ano, sempre cai ou setembro, outubro, não tem uma data específica, mas sempre Deus me faz lembrar dessa data. E aí eu, na minha oração, no meu jejum, eu pedi a Deus, fiz alguns pedidos aqui do canal, alguns pedidos seus, de algumas pessoas que já me tornou amiga minha, amigo, né, em Jesus Cristo. E um pedido que eu pedi a Deus foi que Ele me renovasse e que Ele falasse comigo. E depois desse dia de consagração, de jejum total, eu comecei a ter mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E eu lembro que uma das minhas orações foi para que Deus me mostrasse o que tem por trás dos louvores, das pregações, das letras, das melodias. E Deus, ele foi me revelando, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, tem algo que o Senhor quer tirar do grupo, que o Senhor quer fazer entre nós? Aí Ele me mostrou especificamente. Só que a nossa mensagem hoje não será a mensagem da música e da melodia, da letra. Sim, claro que eu estou me preparando, porque vai ser um choque muito grande para vocês do canal, para aonde chegar essa pregação que Deus está me preparando para trazer para o canal. Tenho feito muitas pesquisas, muitas orações, muitas buscas, e Deus, ele começou a falar comigo. Mas hoje nós vamos falar sobre para tudo há um propósito. Como eu disse, eu comecei o mês de outubro já com me posicionando no mundo espiritual de forma diferente. E o jejum, ele faz parte da vida do cristão. Se você quer ter vitória, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, quer ouvir a voz de Deus, porque Deus não parou de falar. Ele fala através da palavra, ele fala através do louvor, ele fala através da melodia, ele fala através de um irmão, de uma criança, de um mendigo lá na rua. Então, assim, Deus fala através da natureza. Então, ele tem suas formas de falar. Só que para tudo é um propósito. E essa semana eu fiz aniversário, dia 15 de outubro, e meus filhos vieram me ver. Como eu já disse no canal, eu sou casada, tenho 2 filhos já adultos, né? Um filho de 23, que nasceu no mesmo dia que eu, um presente de Deus, e tem minha filha de 25 anos. Então, a irmã Patrícia tem 42 anos, né? Casei nova, tive filho cedo, para a honra e glória de Jesus, porque foi um propósito de Deus os meus filhos. A minha filha primogênita, ela é um presente de Deus para mim, uma advogada excelente. Até que quando ela veio aqui, eu conversei sobre isso, né? Essa mensagem surgiu nesse período que eu estava conversando com ela. Eu estou escrevendo um livro para a glória e honra de Jesus, nada é minha, a glória não é minha. Estou escrevendo um livro a qual eu estou dedicando a leitura para ela, né? Eu estou fazendo esse livro para ela ler, para ela saber o que a mãe dela, as experiências, que às vezes eu não conto para ela, porque ela não mora comigo e tal. Ela trabalha, uma advogada muito excelente, meu genro também é um advogado. E eu falei com eles, eu falei: olha, um dia eu estava assistindo pregações, eu amo assistir pregações, eu tenho meus pregadores prediletos, preferidos, homens de Deus, que eu assisto no YouTube. Dificilmente quando minha nora me convida para assistir algo que eu não já tenha visto, ou lido, ou ouvido um testemunho. Aí ela fala assim: nossa, sogra, tem alguma coisa que você não viu? Eu falei: olha, Deus falou que você vai superar a sua sogra, então você ande mais na frente, porque sua sogra não está parada. Apesar de ter 42 anos, mas eu tô no caminho, então eu não parei. Aí essa semana eu falei para minha filha: filha, eu assisti uma pregação no YouTube do pastor, ele é teólogo,
Ele é Rodrigo, ele é da igreja adventista. Eu gosto de assistir as coisas dele porque eu gosto muito das histórias bíblicas, de pesquisar, de saber quem é aquele personagem, de saber quem era A, quem era B, quem era fulano. Eu gosto de saber muito, eu gosto de saber da vida toda, eu gosto de destrinchar. E ele faz isso com a palavra. E eu lembro que ele falou bem assim, eu não estava ainda no YouTube, eu não estava trabalhando com pessoas de países, de estados diferentes, né? Até então eu trabalhava com a igreja, com o povo da minha igreja e com o povo que vem no meu salão, que eu prego pro povo também. E aí ele falando que ele virou para a câmera e falou assim: você pensa que o que você fala mal de mim, que você me humilha, me persegue, me fala coisas que isso não me dói? Ele falou bem assim, o Rodrigo, eu fiquei doente, eu fiquei depressivo por causa de vocês. Eu me preocupo e me incomodo sim com as críticas de vocês e me machucam e me deixou doente. Aí eu falei na minha inocência, eu falei, gente, olha que burrice da minha cabeça. Eu falei, aonde uma pessoa vai me atingir? Quem quiser falar que fale. Ô igreja, aí até então tudo bem. Aí depois, Deus me deu o nome do canal, nas madrugadas Deus falou comigo, abre um canal e vai pregar a palavra, pela necessidade de falar de Jesus, de evangelizar, e fui abrir. Quando veio uma situação no YouTube, eu postei nos grupos de pregação da igreja que eu congrego, da Igreja Internacional da Graça de Deus, aí uma leitora, ela vai dizer bem assim, roubadora de lã de ovelhas, ceifadora de ovelha. Naquela hora eu senti um impacto no meu coração que por pouco eu não caí, de tristeza. Aí Deus veio no meu coração e falou assim, ué, tu não estava falando do Rodrigo que ele era melindroso, que ele se incomodava à toa? Tu só levou uma pancadinha, tu já tá aí já toda dizendo que não vai mais pregar? Aí Deus falou no meu coração, ela foi ferida. Se ela tá te perseguindo porque ela foi ferida. Aí eu falei, ô Jesus, mas às vezes a gente fala porque a gente não tá vivendo. Aí, passado um período, eu conto um testemunho na meia-noite da minha vida de casada, como eu tenho orado, intercedido pelo meu marido, como eu tenho... coisas que tá aí, vocês têm que pesquisar, o que eu não vou contar, né? Que é outra mensagem. E aí, uma irmã no PV, que eu também tenho muitas amizades, vai e me manda uma mensagem. E aquela mensagem foi como me desse uma flecha no meu coração. Aí Deus falou assim, tá vendo? Falou do irmão, mas tá aí sendo flechada. E não tá tendo postura. Você vai parar, Patrícia? Você vai parar por causa das perseguições, por causa daqueles que te levantam? Quem te levantou foi essas pessoas que te acusou ou foi eu? Eu falei, não, Senhor, mas me dá um tempo. Eu preciso respirar, buscar mais um Senhor, para me ter certeza que se esse caminho é o que eu quero trilhar. Porque eu entendi que não tinha para onde eu correr. Que o canal não é meu, é de Jesus. A palavra é dele. Jesus foi perseguido. Eu também seria. O Rodrigo falou o testemunho dele, eu não acreditei, eu passei na pele, entendeu? Não fiquei doente, depressiva, mas eu tenho que ter cuidado porque eu estou pisando num terreno espinhoso, que nem todo mundo vai gostar de mim. Nem todo mundo vai me aplaudir, dizer, irmã Patrícia tá certa com a razão na palavra de Deus, né? Que a palavra não é minha, a Bíblia. Aí eu conversei com a minha filha essa semana. Eu falei, Ana Caroline e Renato, que são minha filha e ele é meu genro, mas eu trato ele como um filho. Meus filhos, não pensem vocês que vocês foram chamados para ser advogados, como vocês são excelentes na profissão que vocês trabalham. Vocês trabalham, quem conhece vocês ama o trabalho de vocês, que vocês são advogados honestos, que pega as causas e vai com muito fervor, com muito amor, com muita sede. Sabe aqueles advogados que tem um coração aberto para o que faz, que ama o que faz? Meus filhos são assim. Aí eu falei para minha filha, a sua mãe está nas redes sociais. E Deus me deu uma mensagem que eu vou pregar, que eu estou me preparando para não tomar uma surra. Ela falou, mãe, cuidado, nem tudo pode falar. Aí ela vai me explicando, por isso que eu estou falando que vai ter uma mensagem, que eu vou falar... algo para vocês que não será essa mensagem, que eu estou me preparando, porque eu já falei com minha filha, não foi por um acaso que Deus colocou ela para ser uma advogada. Eu tenho certeza que há um propósito para ela e há um propósito na minha vida também. Porque a gente sabe que a gente está vivendo num mundo que o pecado não pode mais ser falado. Se eu confronto o pecado, a pessoa vai logo querer me jogar o processo. Então, eu até conversei com meu amigo Rafael,
ele também tem a mesmo pensamento que eu nessa mensagem que eu vou pregar depois para vocês. E é uma mensagem muito linda, vai ajudar muitas pessoas. Quem conhece vai ser mais renovado. Mas hoje eu quero falar de Esther, uma mulher que foi chamada para um propósito. Esther era uma judia que saiu para morar em outras províncias, porque sabemos que Israel foi expulso da sua cidade de Jerusalém por causa do pecado. Então você fala assim, irmã, que pecado foi que Jerusalém pecou para o Senhor expulsar ele da nação dele? Ele se adulterou. Irmã, como assim? Israel se adulterou com outros deuses de imagem, de barro, santos que não tinham nomes. Tem nomes, mas não tem boca, não fala, não pensa. E ele se adulterou com esses deuses. Aí o Senhor falou assim, já que vocês são adúlteros, eu vou expulsar vocês da minha terra. E vocês vão para terras estranhas. E lá vocês vão aprender com os judeus, com aquelas pessoas que não são da linhagem de vocês. E aí eles foram para essa nação. E aí Esther, o rei, vai dar uma festa e vai convidar a sua esposa, a Vasti, para ir nesse banquete. Só que Deus já estava preparando todo o cenário, porque Vasti negou de ir até o rei. Porque Deus queria levantar uma pessoa com um propósito. O propósito de Vasti era reinar. Mas o propósito que Deus tinha para Esther era outro, era de socorrer o povo dele na hora certa, no tempo certo e da maneira correta. Por que eu entrei conversando com vocês aqui hoje do canal? Porque o que Deus me revelou, eu tenho que estar preparada espiritualmente na palavra, para quando eu chegar aqui, eu ter todos os argumentos do céu para te entregar. E da mesma forma foi Esther. E eu vou ler para vocês aqui. Abra sua Bíblia em Esther 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, aqui você vê no 4:1, aqui Mardoqueu vai saber que havia uma conspiração contra os judeus. Por que contra os judeus? Os judeus eram o povo de Deus. Eles tinham a promessa e deles Deus tinha um grande propósito, que era vir Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu da linhagem dos judeus. E aí Mardoqueu vai saber que está tendo uma conspiração. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, voltando um pouquinho mais para trás, aqui no 3, Esther 3, 9. Preste bem atenção no 9. Vamos no 8. E Amã, esse homem aqui é o homem mau. Amã disse ao rei Assuero, o marido de Esther. Esther já era casado com o rei Assuero. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis e de todos os povos que cumpram as leis do rei. Aqui Amã vai chegar para o rei com cara de bom homem do rei, que tinha sido separado para ajudar o rei. O rei, só que ele não sabia, e Mardoqueu, quando Esther foi casar com o rei, Mardoqueu não deixou Esther falar para o rei Assuero que ela era judia. Você vai ficar calada. Ela não mentiu, mas também ela não falou de onde ela veio. Ela era bonita, Deus abençoou ela, Deus fez com que Esther ganhasse o coração do rei Assuero. Ele casou com ela, tornou-se esposa legítima, mas o rei não queria saber de onde ela vinha. E não tinha nenhum decreto que proibia aquele rei de casar com uma judia, que era Esther. Aí, esse rei vai dizer assim, olha, rei, eles não cumprem as leis. Eles são pessoas ruins, que não está conivente ao que o rei tem no país. Aí você vai ver no 9 o que ele vai dizer. Vou terminar aqui o 8. Pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Aí a mãe vai dizer, não deixa esse povo ficar não. Aí, olha no 9 o que vai acontecer. Só que eu quero te chamar a atenção em algo aqui, que é muito interessante. A Bíblia, ela é completa. Ela vai lá no passado, vai no futuro, vai no presente, vai lá atrás, bem atrás e chega no ponto. É assim que a Bíblia é, no 9.
Se bem parecer ao rei, olha o que Amã está dizendo. Escreva-se que os matem. Aí Amã vai dizer assim para o rei, escreve aí, mande matar os judeus, porque eles não cumprem a tua lei. Sabe por quê? Eles é de Deus. Eles é filho de Deus. Escreve as leis aí, as leis para matar esse povo. Aí olha o que Naamã vai dizer, o homem mau. Eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Aí o que ele vai dizer? Além de você matar, rei, eu vou enviar dinheiro, eu vou dar 10.000 talentos de prata para aqueles que cumprirem, que entrarem com essas coisas ao tesouro do rei. Você vai ficar mais rico, rei, se matar esse povo. Mas o rei Assuero não sabia que ele estava casado com Ester. E Ester era judia. Filha que eu falo porque ela não era filha de sangue, mas Mardoqueu criou ela, né? Então ele considerava Ester como uma filha. Só que, vamos pro 10, só para te explicar uma coisa. Então tirou o rei o anel do dedo da sua mão e deu a Naamã. Deu autoridade para Naamã conspirar e fazer o que ele quisesse. Olha como é que é um governo sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus. Ele faz besteira. Se a própria Bíblia fala, se o país for governado por um homem ímpio, todo o povo perece. O povo vai perecer. Mas o povo pediu o rei. E Deus vai dar o rei. Preste atenção. Amã. E Amã era o quê? Ele era descendente e adversário do judeu. Ele era de Agagita. Agora, se você for lá para Amã, era descendente dos Amalequitas. Pessoas que odiavam o povo de Deus. Desde lá do princípio. Desde Moisés, ele já existia. Aí, quando chegou na época de Saul, do profeta Samuel, Deus vai dar uma ordem lá em 1 Samuel 15:8. Pode notar aí na sua Bíblia, 1 Samuel 15:8. Saul vai ser rejeitado por causa desse adversário aqui, por causa do descendente de Amã, que era da Agagita, que era a Malequita, e Saul vai ser rejeitado porque vai trazer o rei dessa linhagem desse homem que conspirou contra Ester e vai trazer vivo. E naquele momento Deus vai chegar para que Saul era judeu e ele foi ungido para ser rei. Aí Deus vai falar para Samuel: eu rejeitei Saul porque eu dei uma ordem, mate tudo, mate o rei, nem o despojo para tocar. Aí Saul desobedece e traz o rei vivo para se engrandecer, para mostrar para a nação de Israel que ele estava com o rei nas mãos, mas Deus tinha falado para ele matar o rei e não trazer os despojos, as riquezas daquele povo que era impura, porque os amalequitas eram maus. E aí Amã aparece na vida de Ester, achando ele que conspirando novamente contra o povo de Deus, a história dele seria diferente. Aqui, voltando agora, você já entendeu quem é Naamã. Naamã é um adversário antigo de Israel, a qual um homem de Deus que era rei pagou um preço de perder o seu reinado, a sua coroa para Davi, porque não obedeceu uma ordem do Senhor. Deus falou, tipo assim, vote em fulano. Ele não vou votar no fulano Bertano porque ele me dá algo. Olha bem a conspiração, olha bem como é a coisa. Aí no 4, agora vamos falar do homem de Deus, de Mardoqueu. Mardoqueu recebe a notícia, preste atenção, Ester 4:1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes e vestiu-se um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou um grande e amargo clamor. Igreja, eu notei algumas coisas aqui para vocês entenderem. Povo de Deus do canal Gerando Vida. Eu notei algumas coisas para vocês aqui. O que significa vestes? Eu falei, Senhor, o que Naamã quis dizer quando ele rasgou as suas vestes? Aí aqui está dizendo o quê? Vestes, ela pode ser... Naamã rasgou as vestes dele, a roupa. Ali ele estava dizendo para Deus que ele estava com dor. Que ele estava, de uma forma, ele estava se humilhando. Quando ele rasgou as vestes, ele se humilhou
Ele pediu perdão a Deus e pediu ajuda e pediu a Deus que Deus se comprometesse em ajudá-los. Ali, quando os judeus rasgavam aquelas vestes, colocavam sua cara no pó da cinza e jogava cinza na cabeça, eles estavam falando: Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada, Jesus, tudo que eu tenho é seu. Aí veste também mostra sua dor, arrependimento, grande sofrimento, notícias ruins. E o que Naamã recebeu? Uma notícia ruim, que seria destruído todos os judeus, inclusive Esther. Mas Esther seria poupada porque ela estava dentro do palácio. Por que eu notei ali? Para tudo há um propósito. Quando eu disse para a minha filha que o propósito dela ser advogada não é só defender o que ela acha que ela está defendendo, mas tem algo além do defender, tem algo espiritual no propósito dos meus filhos ser advogado, é algo, um dia eu vou saber disso. E provavelmente eu já sei o propósito. Só que eles não entenderam, mas eu já entendi. Deus me deu uma família de advogados, de primos, de filhos advogados, porque Deus sabe o terreno espinhoso que eu estou pisando. E Esther foi consagrada a rainha por esse propósito. Mas só que todo propósito causa dor. Causa dor. Agora eu quero que você continue lendo a palavra comigo. No 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano, saco, podia entrar pelas portas do rei. Aqui Naamã, aqui Mardoqueu vai chegar, não vai poder entrar. Ele vai chegar até as portas do rei, vai ficar lá, vai ficar jejuando, se humilhando com a pior veste que ele tinha, todo sujo de pó, de cinza, todo vestido de roupa de saco na porta do rei. Aí Esther vai ficar sabendo. Ela fala: meu Deus do céu, o que aconteceu com Mardoqueu? Tem alguma coisa errada, porque ela sabia dos costumes de Israel. Rasgou as vestes, usou pano de saco, está sujo de cinza. Alguma coisa é. Por que eu expliquei para vocês aqui o que significa veste? Quer mostrar sua dor, é luto, é tristeza, é arrependimento, é notícias ruins. Ela falou: meu Deus, alguma coisa aconteceu. Aí ela, olha só, no 3. E todos os da província, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto. Onde a palavra foi correndo. Quando o diabo deu o decreto na boca de Naamã e o rei assinou com seu anel, a notícia se espalhou como flecha, rapidinho, o mandato. Vai destruir o povo de Deus. Olha só. Aí o povo vai fazer uma coisa interessante. Ficou com grande luto. Como eu disse, rasgou as vestes também significa luto. Luto espiritual. Não é que morreu alguém, iria morrer. Mas não morreu, mas já estava de luto. E aqui com jejuns, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Tudo isso significa rasgar vestes. Eles estavam nessa qualidade, o povo de Deus. Mas no 4 vai dizer o quê? Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram saber o que estava a rainha e como se muito doeu. Aí a rainha vai mandar as suas criadas, e os eunucos lá em Mardoqueu. Mardoqueu deve estar jejuando, deve estar de pano de saco, deve ser que ele está querendo me chamar minha atenção. Vai lá, veste as roupas nele, leva roupa, leva comida, leva tudo para Mardoqueu. Ela sentiu dor no coração de ver o tio daquela forma. Aí, olha a resposta de Mardoqueu para ela. Cuidado para quando você não estiver sentado no trono, ou você estiver fazendo algo para Deus, seu coração não se engrandecer. Nada disso aqui é para nós. Você não foi chamado para um propósito para você achar que Deus vai te servir, não. Você foi chamado para servir. Tudo que a gente faz, ler a Bíblia, não vem de nós não, igreja. A gente é pouca coisa para a grandeza desse Deus, mas pela misericórdia Ele usa nossas vidas para levar a palavra dele. Não que Ele precise, mas é pela misericórdia que Ele compartilha a sua glória conosco. Então aqui, olha só, como eu disse, cuidado para quando você vê algo acontecendo e você falar assim: eu estou comendo, eu estou bebendo, estou na minha casa, tenho dinheiro, vou deixar que eles se resolvam. Sabe o que Pilatos fez quando o povo foi até Pilatos? E Pilatos sabia que Jesus era inocente.
Mas Pilatos sabia que aí havia uma tradição para os judeus, que na Páscoa soltaria um culpado. Mas ele viu que Jesus não era culpado de nada. Mas ele não poderia mostrar para o povo fraqueza. Aí ele falou assim, eu vou colocar o povo para decidir. E aí pegou Barrabás e Jesus e falou assim, quem vocês querem que salte? Só que o povo que dizia ser de Deus, que dizia conhecer a palavra, que eram doutores da lei, falou para o povo, Deus comprou o povo. Vocês vão falar, quando Pilatos perguntar, vocês falam que quer soltar Barrabás. Não solte Jesus. Jesus inocente, Jesus é rei dos reis. Aí vem o rei todo feliz achando que o povo ia soltar Jesus. Quem vocês querem que solte? O povo grita, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Aí o rei falou assim, vocês têm certeza? Barrabás matou, é ladrão, é ruim, é corrupto. E esse homem é inocente, não fez nada. Não, Aí sabe que o povo vai gritar? Que o sangue dele caia sobre nós. Sabe que isso aconteceu? Está imputado para a justiça. E naquele grande dia eles vão pagar o preço, porque está escrito. Está escrito que isso vai se cumprir. Que todos aqueles que clamaram pelo sangue de Jesus, que estavam lá naquele grande dia, que fizeram mal para Jesus, vão estar perante a Jesus Cristo naquele dia, num grande dia, e vão ver Jesus com os olhos, e vai pagar o grande preço por ter clamado por isso. Sabe o que isso nos mostra, igreja? Que muitos cristãos estão sendo coniventes com a verdade. Estão achando que tem comida, que tem roupa, que tem casa, que tem trabalho, que não tem que se preocupar com a nação, que não tem que se preocupar com o próximo que está sofrendo. Lavam as mãos dizendo, solte Barrabás. E Barrabás era o ladrão e Jesus era o inocente. Aí Mardoqueu vai dizer para Esther, não pense você, Esther, que você está aí, você vai ser livre, não. Não pense você que está do lado ao contrário da palavra de Deus, da verdade. Porque se o povo naquela hora disse assim, não, Jesus é inocente, eu vou lutar, mas eu não vou aceitar sua propina. Eu não vou condenar Jesus, eu vou soltar. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque havia um propósito. O povo é tão burro, que crucificou Jesus. E Jesus sabe o que ele fez? Rasgou o véu. E todos nós temos acesso ao nome de Jesus por um propósito. Jesus foi crucificado por causa de mim e de você. E aqui, para você entender, no 5, então Esther chamou a ataque. Aqui, no 4 aqui, Mardoqueu não vai aceitar os presentes de Esther, vai rejeitar. Aí Esther vai falar, meu Deus, eu vou mandar agora outra pessoa para saber o que está passando na cabeça daquele homem. Por que Mardoqueu está rejeitando comida, está rejeitando as coisas que eu estou mandando? A coisa está séria. Aí Esther já percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí presta atenção o que Esther vai fazer, no 5. Então Esther chamou a Hadaque, esse nome aí, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela. Esse homem era para servir a Esther. E deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Esther queria saber o que era aquilo, por que ele estava vestido daquela forma e qual o propósito e para quê. Agora preste bem atenção, igreja, povo de Deus que está aqui no canal. 6. E saindo a Hadaque, a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Naamã dissera e daria para os tesouros do rei pelos judeus para lançar e a perder. Também fez uma cópia escrita que publicasse em Suzã para destruir, para mostrar a Esther. Aqui você vai observar que do 7 até o 8, Mardoqueu vai descrever aquilo que Amã pediu em decreto contra a vida do rei, contra a vida do povo de Esther, que era o judeu. Destruição total. Ainda pagou para entrar mais tesouros no banquete do rei, no tesouro do rei, para destruir aos judeus. Mas aqui no finalzinho você vai ver o que vai dizer aqui.
mostra a Esté e a lhe fazer saber que para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Aí Mardoqueu vai dizer assim: fale para Esté tudo o que eu estou te falando e mande ela ir à presença do rei suplicar pelo povo dela. Só que aqui você vai entender. Vamos continuar só para você entender o que é que eu quero chegar, onde eu quero chegar com vocês. No 9, veio, pois, Hadaque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Hadaque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Ela sobre o que ela tinha que saber, o decreto de morte, de perseguição ao judeu. Depois ela foi mandar resposta para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sabe ser chamado, se não sendo uma sentença a de morte. Aqui Esté está dizendo assim: vai falar para o meu tio que eu não posso entrar na presença do rei, porque qualquer homem ou mulher que entrar na presença do rei sem ser chamada a sentença de morte, a não ser que esse Deus é bom, a não ser que ele levante o cetro e diga: entre. Olha Deus agindo, igreja. É por isso que eu disse, não há propósito, para tudo há um propósito. Você não está numa profissão, numa família, por um acaso não. Você não está com seu marido ou com sua esposa por um acaso não. Esse sofrimento aí não é por um acaso não. Tudo é um propósito. Se você for uma pessoa inteligente, você vai entender que lá na frente você vai cantar o hino de vitória. E aqui você vai entender: todos os servos do rei, do povo da província do rei, bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar o rei no palácio interior sem ser chamado, não há sendo uma sentença de morte.